Fala pessoal, uma boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Alguém pode me dizer se o áudio tá bom aí, se a transmissão tá boa? Não estou em casa hoje, estou em viagem, então não sei como é que tá o áudio e se a transmissão tá boa. Legal. Boa noite, Merê, boa noite, Rogério, tudo bem com vocês aí? E aí, Cadu, Will, sejam todos bem-vindos. Vamos para esse bate-papo hoje, essa reflexão. Vamos ficar até as 10 hoje, meia horinha, a gente consegue bater um papo aqui. Quem entrar, entra, quem não entrar, não entra, fica gravado depois. Mas a nossa intenção sempre é fazer live quando dá vontade, quando a gente tem conteúdo para compartilhar. Depois nós vamos orar no final aí e vamos bater esse papo que vai ser muito legal. Se você puder, tem um aviãozinho, tudo certo com áudio, eu falando, legal. Oi, Kelly. Legal, saudade da família também. Galera, se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês e abrir em Lucas 24 aí, nós vamos ler esse texto, vamos falar um pouquinho de sistema. Que sistema é esse? Nós falamos no nosso último encontro sobre o sistema, né? Então eu quero fazer mais um bate-papo, tem mais alguns assuntos aqui, vai ser bem legal hoje. Uma live bem rápida, 10 horas a gente acaba. O pessoal que vai entrando, vai acompanhando, a gente já vai iniciar aqui o nosso bate-papo para não perder muito tempo. Eu quero falar do sistema, que sistema, que coisa maluca é essa de falar de sistema? Existe o sistema religioso, existe a religião no mundo, e a religião ela é muito antiga. A religião vem desde os primórdios da criação do homem. E toda religião ela tem um sistema, toda religião tem os seus protocolos, tem seus dogmas, seus ritos, suas regras, e toda religião tem o seu Deus. E não é diferente na religião cristã. Não, ou deveria ser diferente, né? Porque a religião, na verdade, a palavra religare do grego quer dizer religar algo, não é religar com Deus, é religar algo. Então a religião pressupõe que existe um elo de ligação entre o homem e Deus, ou o homem e a divindade de qualquer outra religião, né? Então a religião ela é muito antiga. E toda religião tem o seu sistema e ela caminha muito bem. Ela caminha muito bem, todas as religiões têm a sua forma de caminhar. E eu quero ler a passagem de Lucas no capítulo 24, no versículo 13, para a gente entender um pouquinho, através da palavra de Deus, como Jesus falou com os discípulos, como Jesus falou com esses dois caras aqui que caminhavam depois dos acontecimentos, né, da morte de Jesus, e como Jesus abriu os olhos deles. E algumas particularidades a gente vai trabalhar aqui. Diz assim, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles ficaram como que impedidos de reconhecê-los. Então perguntou-lhe sobre o que vocês estão discutindo a caminho. Jesus perguntou para ele. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, o outro não diz o nome, né? Perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? E aí Jesus ainda dá pano para manga, como a gente diz, né? Que coisas? No versículo 19, perguntou ele, o que aconteceu com Jesus Nazareno? Respondeu eles. E ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Dá uma puladinha agora, lá no versículo 25, diz assim, ele lhe disse, Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que estava a respeito dele em todas as escrituras. Até aqui, depois você lê completo em casa. Esses dois discípulos, eles caminhavam entristecidos, né, de volta a 11 quilômetros, como a palavra diz, eles estavam voltando de Jerusalém, de todo aquele acontecido que Jesus havia prometido que seria entregue nas mãos dos religiosos, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria.
E deu o terceiro dia, e a própria passagem vai dizer que eles falaram para Jesus, não, algumas das mulheres falaram que viram esse homem lá, mas a gente não viu o corpo dele. E eles voltavam entristecidos. Era prática, era cultural dos judeus, como eles não tinham veículos automotores, eles se deslocavam a pé e andavam longas distâncias, aqui 11 quilômetros. 11 quilômetros dá em torno de umas 5, 6 horas de caminhada, então é muito papo para bater. E eles, para não caminharem sozinhos, eles perguntavam uns aos outros na estrada, dizendo assim, você vai para onde? Eu vou para tal lugar, vamos caminhar junto? Vamos. Aí eles andavam junto e iam conversando. E esses dois caras estavam indo. E aí chegou Jesus entre eles, como a prática normal daquela época, perguntou se podia caminhar com eles, eles foram caminhando, e nessa narrativa entre eles, que a Bíblia nos declara, a Bíblia está dizendo assim, que eles estavam como que impedidos de ver o próprio Jesus. E aí aqui que eu entro com uma parte do sistema, para a gente não se prolongar muito na passagem. Como eu disse no início, toda religião ela tem um sistema, ela tem uma sistemática, e ela trabalha em cima de algumas ideias. E a religião judaica era exatamente uma religião muito sistemática, que obedecia à lei de Moisés, mas não entendia o que estava escrito ali. Porque o próprio Jesus falou aqui no versículo 25, ele diz, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, porque eles estavam falando de mim, Jesus disse, que convinha que eu viesse padecer todas essas coisas, mas eu ressuscitaria. E ainda eles continuavam com os seus olhos impedidos de ver. Eles continuaram essa caminhada com a ideia do sistema religioso. Ou seja, o sistema religioso ele nos deixa cego. Ele nos deixa cego para enxergar Jesus e para ter um relacionamento com Jesus. Nós aprendemos as sistemáticas da religião, qualquer que seja a religião, pode até usar o nome de Jesus, e eles, observando muito bem a sistemática da lei, eles se entristeceram porque os olhos deles não contemplaram aquilo que Jesus havia dito e feito, né? E quando Jesus apareceu entre eles, eles estavam que impedidos. O sistema nos tira a visão, nos limita a visão, porque ele prioriza o quê? O que é visual e o que é experiência. Isso é o que o sistema faz, ele promete muitas coisas para nós e nos tira, e nos deixa tão atarefado que nos tira a visão de realmente quem é Jesus. Aí, quando eles chegaram na cidade, nessa aldeia, depois dessas quase 7 horas de caminhada, 11 quilômetros, Jesus pegou o pão e quando Jesus partiu, a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos deles e Jesus sumiu. E aí eles falaram entre eles, o nosso coração ardia, porque Jesus estava falando com eles, mas aí logo em seguida eles voltam para Jerusalém, Jesus se reúne novamente com os discípulos, e aí no versículo 45 ele vai dizer assim, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e disse-lhes, está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Aqui é a chave do final do sistema religioso judaico. Por quê? Porque Jesus tinha prometido algo, Jesus havia sido entregue nas mãos dos religiosos, havia sido condenado, e após isso eles não conseguiram crer porque eles estavam acostumados com uma religião totêmica. Quando eu falo totêmica é tocar mesmo, uma religião totêmica, experiencialista, uma religião visual. E eles não creram na palavra de Jesus. Eles estavam esperando sinais. E até hoje, né, se você observar, os judeus esperam sinais até hoje. Mas aqui o versículo-chave diz, então lhes abriu um entendimento para que compreendesse as Escrituras. Olha que interessante. Depois a gente volta um pouquinho aqui. Os discípulos, depois da morte de Jesus, depois de Jesus ter aparecido 40 dias e ter ensinado eles, e mais de 500 pessoas viram o Senhor, eles começaram a pregar o evangelho do reino de Deus em Jerusalém, em toda a circunvizinhança ali e até os confins da terra. E o que eles pregavam se não tinha um Novo Testamento escrito? Eles pregavam o quê? O Antigo Testamento, não tinha o Novo Testamento escrito. Eles pregavam o Antigo Testamento e eles enxergavam dentro do Antigo Testamento o reino de Deus e o evangelho de Cristo. Tanto é que eles mesmo, com a vida deles,
e com a inspiração do Espírito Santo, construíram a doutrina que nós chamamos hoje de Novo Testamento, que é a doutrina cristã, mas com os olhos no Antigo Testamento. Eles não tinham mais dificuldade de enxergar Jesus Cristo no Antigo Testamento, porque Jesus deu o poder de eles entender as Escrituras. É o que diz aqui no versículo 45, diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Durante a caminhada, eles não conseguiam compreender e nem enxergar Jesus, porque eles estavam dentro do sistema. O sistema religioso, e qualquer que seja a religião, até a religião evangélica que você conhece no Brasil, existe um sistema. E esse sistema, ele é tão bem formado e ele caminha muito bem sem Jesus. Ele não precisa de Jesus, porque ele já tem toda a sistemática dele. Então as pessoas entram dentro desse sistema, elas entram como se fosse numa armadilha de amor, elas são amadas, são recebidas, e depois começa a colocar sobre as pessoas várias sistemáticas, entre elas o certo e o errado, pode ou não pode, não lhe é apresentado o evangelho, e essas pessoas, a partir dessa visão, elas começam a servir a Deus, ou fazer uma grande obra para Deus, na cabeça delas. Porque o sistema vai fazer com que elas se sintam muito bem aceitas naquele meio ali, e vai colocar sobre elas uma coisa que nós chamamos de ativismo religioso, que é muitas atividades para que essa pessoa se sinta muito bem aceita lá dentro. Então ela se sente útil, e aquela sistemática da religião vai fazendo com que ela fique como impedida de ver o próprio Jesus e ter um relacionamento com ele. Porque nós, eu digo agora no contexto geral, as igrejas evangélicas pregam o Antigo Testamento como se fosse uma regra de fé e anulam o cristianismo do Novo Testamento. Eu não vejo problema nenhum em pregar o Antigo Testamento hoje, mas hoje eu consigo enxergar dentro do Antigo Testamento o reino de Deus, o Evangelho de Cristo e o próprio Jesus aqui. Porque foi isso que Jesus falou para eles. Ô geração incrédula, vocês não conseguem compreender que os profetas e a lei estavam falando de mim, Jesus diz para eles. Mas enquanto nós estamos no sistema religioso, nós temos experiências, os nossos olhos ficam anuviados, como diz, não sei se na sua região é assim, mas eles ficam como que impedidos de ver Jesus. Por quê? Porque a sistemática vai fazer com que você trabalhe, canse, até o ponto de você ou largar tudo, ou Jesus despertar você, que foi o caso deles aqui. Enquanto eles estavam com a cabeça deles dentro do sistema religioso, enquanto eles pensavam na religião judaica, Jesus falava com eles, o coração ardia, Jesus tentando se mostrar para eles, e eles eram uma caminhada de quase 7 horas, de 11 quilômetros, eles não conseguiam enxergar Jesus. Porque a religião judaica estava dentro deles. E eles ficavam balançando entre dois pensamentos: será que é verdade? Será que não é verdade? E a partir desse momento aqui Jesus fala: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Não acontece experiência nenhuma visual aqui. Não acontece nada visível, nenhum milagre aconteceu ali visivelmente, mas Jesus abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras, porque eles estavam saindo do sistema. Enquanto eles estavam lá em Jerusalém, observando tudo aquilo ali, e a sistemática judaica oprimia eles, eles não conseguiam enxergar. Mas conforme eles começaram a sair fora dali, houve uma abertura, porque nós só conseguimos enxergar o que está de errado dentro do sistema religioso quando nós saímos fora. Porque quando nós estamos dentro do sistema religioso, nós estamos cegos, porque o ativismo religioso, as muitas tarefas vão fazer com que a gente se sinta útil fazendo uma grande obra para Deus, que na verdade não é uma grande obra para Deus. Na verdade, nem evangelho a gente ouve mais em algumas igrejas. Ouve-se a lei de Moisés, ouve-se práticas do Antigo Testamento, porque essa é a base da sistemática religiosa. Enquanto nós estamos caminhando dentro do sistema religioso, seja ele qual for, evangélico, umbanda, espiritismo, qualquer tipo de religião, nós não conseguimos enxergar e ter um relacionamento pessoal com Jesus. Mas quando nós saímos fora
E a gente abre esse tempo para que Jesus consiga falar conosco, porque quando nós entramos em oração dentro do sistema, nós queremos que Jesus, Deus, escute a nossa oração. Nós ficamos falando e fazendo práticas e práticas e campanhas, coisas atrás de coisas para tentar mover a mão de Deus ao nosso respeito. Só que quando você está fora do sistema e você entra em oração, você diz para o Senhor, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Agora mudou totalmente. Porque quando eu peço para Deus, Deus, eu quero ouvir a tua voz, que seja feita a tua vontade na minha vida. Aí vai acontecer um rebuliço na sua vida, porque você vai começar a duvidar de muitas coisas dentro desse sistema religioso, não da Bíblia, mas você vai contestar muitas coisas. E os contestadores não são bons para a religião, porque eles trazem prejuízo. Você vai se levantar contra o ungido, você vai se levantar contra a cobertura espiritual, como se nós tivéssemos uma cobertura espiritual. Esse é o sistema religioso que faz com que a gente fique com os nossos olhos como que impedidos de ver Jesus. É isso que aqui os dois discípulos ao caminho de Emaús, eles não conseguiam enxergar. Mas quando eles estavam saindo de Jerusalém, que era um sistema religioso muito bem formado ali, com toda a sua sistemática, eles caminhavam bem sem Jesus. Eles não precisavam de Jesus. Na verdade, Jesus veio atrapalhar os negócios do sistema religioso. Mas quando esses discípulos saíram, mesmo que entristecidos, aconteceu algo que eu quero chamar a sua atenção. O próprio Jesus os despertou. Quando nós saímos fora do sistema, nós damos abertura para o Senhor falar conosco. É aí que está a diferença. Eu anotei algumas coisas e eu quero dividir com você. O sistema religioso, ele é um ciclo vicioso. A religião nos vicia. Por que vicia? Porque você se sente totalmente útil dentro daquele sistema. Eu vou falar algo aqui que pode até soar um pouco estranho para você, mas nós não trabalhamos para Deus. Não, engana-se o homem que pensa que trabalha para Deus. Nós devemos viver o Evangelho de Cristo. E quando eu vivo, coisas acontecem através daquilo que eu sou e não daquilo que eu estou fazendo. Eu não sou cristão dentro de um certo lugar ou de um sistema religioso. Eu sou cristão na minha vida integral. Então, se eu tenho que fazer o bem, eu vou fazer o bem o tempo inteiro e o tempo integral. Essa é a missão integral da igreja. Mas o sistema religioso, ele injeta sobre nós uma droga que nos vicia, que é o ativismo religioso. Muitas das pessoas que estão dentro desse sistema do ativismo religioso já não conseguem mais ter contato com a Bíblia, não tem tempo de oração com Deus, não param para ouvir, porque o sistema ele coloca muitas tarefas para você. E aí Jesus fica tentando falar conosco, Jesus fica tentando falar e você diz, Jesus, cala a boca, eu quero falar. A oração não é para você falar, Jesus, é para mim falar. Isso que o sistema faz. É isso que o sistema faz. É isso que o sistema fez com o Evangelho de Cristo. Então Jesus tem que tirar algumas pessoas de dentro desse sistema, que foi o caso desses dois aqui, tirou eles de Jerusalém, falou com eles ao longo do caminho, se revelou a eles, porque eles permitiram que Jesus entrasse na casa deles, partisse o pão e revelasse a eles o reino de Deus e a mensagem do Evangelho. Não aconteceu nada visível. E quando eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram com as boas novas. Jesus nos ensinou a viver em meio ao sistema, mas sem nos ser contaminados no sistema. Jesus não acabou com o sistema dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e de todo aquele sistema religioso da época. Ele não acabou com isso. Ele não levantou arma contra Roma. Jesus simplesmente nos ensinou os discípulos a viver em meio ao sistema e não ser contaminado pelo sistema. Isso aqui é libertador. Porque a religião, toda religião vai oferecer o quê? Experiência que não exige estudo. Potencializa os problemas do homem e coloca o homem no centro da mensagem. Ou seja, nós tiramos Jesus e colocamos o homem no centro. Obedeça a divindade e a divindade te recompensará. Esse é o sistema de qualquer uma religião. Faça os rituais, ofertas, sacrifícios, para que a divindade fique te devendo algo e você possa cobrar com autoridade, né? Parece que hoje nós colocamos Deus como o servinho da igreja e nós lá em cima dando ordens para Deus. Eu tomo posse, eu profetizo, eu faço isso, eu faço. Se eu sou profeta, sabe? A gente começa a partir desse princípio, que Deus é o servo e eu sou
eu sou a divindade. O pacote da cegueira que a religião nos oferece é só escute a mim. Veja bem, essa é como é que eu posso dizer? Eu estou lendo um comentário aqui. Igreja, templo é feito por pessoas, onde há pessoas, há erros. É isso aí. Diz assim, ó, só escute a mim. Essa é a falácia do sistema religioso, né? Só escute a mim. Não frequente outras igrejas, não visite outras igrejas. Não precisa estudar a Bíblia. Ela é muito complicada, deixa que eu interpreto ela para você. Jamais se levante contra o ungido do Senhor, ou seja, fique burro e obedeça. Essa é a falácia da religião. O sexto ponto, o sistema religioso, ele tem os seus próprios mecanismos e ele caminha muito bem sem Jesus. Ele já caminhava muito bem sem Jesus e o sistema religioso dos nossos dias hoje, falando aqui dos nossos dias, ele também caminha sem Jesus. Quando você apertar o calo, você faz uma campanha e sempre regado a muita oferta em dinheiro. Quando apertar as coisas ali, você faz um sacrifício para Deus. Isso mostra que nós não entendemos, que nossos olhos ainda estão tapados para ver Jesus. A boa notícia é que o próprio Jesus se revela para algumas pessoas. Então, quando Jesus tira algumas pessoas desse sistema religioso, você pode sair do sistema. Veja bem o que eu vou falar. Você pode sair do sistema religioso sem sair da sua igreja. Sabia disso? Você pode sair totalmente do sistema religioso sem sair da sua igreja. Eu sou um pastor, você que não me conhece, que talvez está entrando aqui na live, eu sou o pastor de uma comunidade aqui em Porto Alegre, uma comunidade pequena, e eu sou um defensor do congregar e da igreja. Eu sou um defensor, a igreja de Cristo é a igreja linda. Só que aqui eu ensino o evangelho. Eu não aprisiono pessoas, eu não sufoco pessoas, e eu não coloco muitas atividades para as pessoas se sentirem úteis, para segurar pessoas dentro da igreja, não. É pregado e dividido o evangelho entre nós. E esse evangelho que nós dividimos entre nós, ele é suficiente para manter as pessoas em Cristo e não na igreja do Douglas. Não é isso. O que eu estou tentando dizer é que Jesus desperta algumas pessoas para sair fora do sistema, e muitas pessoas, quando saem do sistema, dizem, mas eu estou rebelde, eu não sei mais o que está acontecendo. E não são uma nem duas, diversas pessoas têm procurado a gente. Eu estou me sentindo um rebelde, estou questionando as coisas. Não, você não é um rebelde. É Jesus que causa esse tipo de transformação, porque quando o Evangelho nos é revelado através de Jesus Cristo, você vai bater Evangelho de Jesus, Novo Testamento, e você vai bater igrejas na sua totalidade aí, neopentecostais, você vai ver o quê? Não é compatível, a mensagem não é a mesma. E aí, nessa transição, existe uma linha muito tênue. Pessoas que transitam muito bem e não saem de um lado para o outro, mas acham um ponto de equilíbrio e elas começam a assumir a sua própria responsabilidade. Porque a religião te deixou burro, ou nos deixou burro, por quê? Porque nós, eu e você, nós permitimos transferir a responsabilidade do estudo do Evangelho, que era nosso, para um pastor qualquer, para um fulano de tal. E nós não assumimos, porque a religião nos ensinou que isso é mais fácil. Vem aqui, faz os teus sacrifícios, os teus rituais religiosos, que o sacerdote aqui desse lugar vai abençoar a sua vida. Sendo que essa doutrina da cobertura espiritual, essa doutrina ela não é nova, essa doutrina ela é lá da Igreja Católica, dos anos 500, do terceiro, do quarto, do quinto século, onde o Papa era o mediador entre os homens e Deus. E depois da Reforma Protestante, onde Lutero se levantou como um dito rebelde, requerendo da Igreja Católica algumas doutrinas erradas, ele foi martirizado, ele foi perseguido, e ele nos deixou um caminho aberto a ser trilhado. E por muitos anos, ele, Calvino e os outros reformadores, eles deixaram esse caminho muito, muito bem, como é que eu posso dizer? A igreja tinha sido deformada, eles reformaram a igreja, voltou à forma e nos entregaram uma igreja com uma doutrina sadia. Mas isso, depois de alguns anos, já começou a vir falsas doutrinas, isso é a história inteira vai ser assim. E nos nossos dias, hoje, há um evangelho que não é evangelho, porque o evangelho que
que coloca o homem no centro, as necessidades do homem, o experiencialismo. Eu quero ver milagre, eu quero ver poder, eu quero ver graveto pegando fogo, eu quero ver isso. Esse tipo de evangelho que dá ênfases exageradas às coisas dos homens não é o evangelho de Cristo. Eu não estou dizendo que Deus não faça milagre, que Deus não faça... Ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus, ele é soberano, ele faz absolutamente o que ele quiser. A diferença é que o evangelho verdadeiro vai levar você a entender que você não merece absolutamente nada, que você é um pecador, como diz Romanos 1. Leia Romanos 1. Ali vai mostrar a face do ser humano na queda, depois da queda. É isso que nós somos. Caluniadores, difamadores, inimigos uns dos outros. E aí, Deus, ele, com seu plano perfeito em Cristo, ele nos dá a graça dele, que não é um favor imerecido. E nós deveríamos estar caminhando em gratidão pura. Gratidão pura. Porque essa é a mensagem do Evangelho. É mostrar ao homem que ele está num estado pecaminoso terrível. E que Deus, mesmo assim, ele traçou um plano de salvação, mas não é para ensoberbecer o homem e colocar o homem dentro de um sistema religioso, é para que você viva o evangelho. E é assim que nós caminhamos aqui na comunidade. Não tem cobertura espiritual, eu não sou o guru espiritual que fica ditando regras, pode ou não pode, não, eu ensino o evangelho. E a partir do evangelho nós alicerçamos nossos relacionamentos. Porque eu não sou o líder, sumo sacerdote, eu sou só um amigo da minha comunidade. E amigos, muitas vezes, vai ter que falar coisas um pouco mais pesadas, puxar um aqui, puxar outro ali, assim como eu vou ser puxado por eles também. Porque lá em Mateus 23 vai dizer, entre vocês não será assim, Jesus disse. Mateus 25, entre vocês não será assim. Os maiores oprimem os menores, mas entre vocês não. O maior é o que serve, o maior é aquele que se dedica ao outro, que carrega o fardo uns dos outros. Isso é evangelho. Agora, quando nós aceitamos, quando você e eu, nós aceitamos que uma cobertura espiritual, que não é uma doutrina do Novo Testamento, não existe cobertura espiritual, e nem mesmo no Antigo Testamento a gente enxerga isso. Quando nós aceitamos esse tipo de falso ensino, denota duas coisas, que você não lê a Bíblia, que você não conhece o Evangelho, e que você terceiriza a responsabilidade que é sua. Quando nós terceirizamos a responsabilidade, nós estamos dando autoridade para aquela pessoa fazer miséria com a nossa vida. E é isso que é a totalidade da igreja hoje. Hoje, estima-se que nós somos 80 milhões de evangélicos no Brasil. 40% da população total do Brasil é evangélica. 80 milhões. Dessas 80 milhões, a metade, 40 milhões, é de uma denominação que tem cada vez mais crescido, que são os desigrejados. Pessoas que estão totalmente feridas com o sistema religioso ou decidiram sair do sistema religioso. E hoje elas são mal interpretadas entre os seus irmãos que ficaram no sistema religioso. E eu não estou dizendo quem está certo e quem está errado aqui. Só que essas pessoas, muitas, a maioria delas, elas creem em Jesus e vivem uma vida diante de Jesus. Elas só precisam ter a oportunidade de se congregar novamente num lugar que não é opressor. Talvez você que está me assistindo aqui aceite um lugar opressor, onde um líder diga o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Uma igreja infantilizada. Mas pessoas maduras, homens e mulheres que cresceram na fé, esses não conseguem ser mandados por falsas doutrinas. A gente lê Bíblia, a gente responsabiliza o ensino da minha casa, dos meus filhos e da minha esposa, a responsabilidade é minha, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou o sacerdote da minha casa. O ensino, a responsabilidade é minha, não é de um terceiro. Não que eu não vá tirar dúvida com uma pessoa que saiba mais, de maneira nenhuma, não é isso que eu estou falando. Só que regras mandatórias não são a partir de liderança eclesiástica. Não, isso Jesus não deixou. Jesus disse, entre vocês não será assim. O maior é aquele que serve. A igreja não está entre você e Deus. Grave isso que eu estou falando. E eu já vou falar, e eu já falei há uns minutos atrás, eu sou um defensor da igreja e do congregar. Mas a igreja não está entre você e Deus. A igreja não é o pedágio para você ter a salvação. A salvação é em Cristo e somente em Cristo. Foi isso que os reformadores falaram. Somente a graça, somente a fé, somente as escrituras, somente a graça de Deus.
e somente a ele a glória. Esse é os 5 solas de Lutero, que deveria estar cravado na nossa cabeça. Porque esses 5 solas que a gente fala da reforma, isso é uma trava de bloqueio para falsas doutrinas que a gente vê hoje. Porque através desse momento, quando Lutero se levantou, Lutero falou ao Papa na época, dizendo: a tua palavra não é a última. A última palavra é as Escrituras, é a palavra de Deus. Essa é a última palavra. Eu fico com as Escrituras e não fico com você. Imagina, irmãos, há 500 anos atrás, um monge, vamos dizer, ele era um padre já, católico, da Alemanha, da cidade de Wittenberg, se levanta contra o Papa, que era o poder eclesiástico na época. Não existia igreja evangélica e católica, só existia igreja católica naquela época. Imagina esse homem se levantando contra todo um sistema religioso, cravando 95 teses lá na catedral de Wittenberg, na Alemanha. A Inquisição começou a perseguir ele porque ele era o rebelde. Como assim? Em momento nenhum Lutero se fez rebelde, em momento nenhum ele só estava questionando algo através das Escrituras. Ele diz: como que nós vamos cobrar indulgência? Como que nós vamos vender as coisas? Como que nós vamos oprimir o povo? Se o próprio Jesus libertou. Sempre vai haver os reformadores, sempre vai haver, sempre. Pessoas que olham para a Bíblia e olham para o sistema religioso falido dos nossos dias, na sua grande maioria, eu não sou totalitarista, mas na sua grande maioria, e a gente percebe que o evangelho que se é pregado em algumas igrejas não é o evangelho de Cristo. É um sistema religioso que caminha muito bem. E pessoas que estão dentro do sistema, eu vou voltar na minha mensagem, as pessoas que estão dentro desse sistema, elas não conseguem enxergar Jesus, porque elas querem falar, elas querem fazer, elas querem ver, elas querem ter experiência, elas querem tocar, elas querem ver fogo, elas querem ver tudo isso, e elas não querem entender o que diz as Escrituras, porque Jesus disse aqui, então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Isso é o Evangelho. Eu não preciso de milagre para entender que Jesus Cristo, ele é o Senhor da minha vida. Se ele quiser fazer um milagre, ele vai fazer porque ele é Deus, ele não depende do homem, ele é soberano, ele faz milagre. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Mas a experiência que é oferecida em alguns ambientes religiosos como uma oferta para as pessoas virem, isso não tem fundamento bíblico, não tem fundamento no ensino de Jesus. É isso que eu queria que você entendesse. A responsabilidade é sua, é individual. Você tem o livre exame das Escrituras. Eu vou falar algo que se você quiser pegar uma caneta e anotar, por favor. Nós não temos livre interpretação das Escrituras. Porque muito se fala, né? Diz, as Escrituras são de difícil interpretação, então eu prefiro que o meu guru espiritual lá, normalmente um apóstolo neopentecostal agora, eu preciso que ele interprete a Escritura para mim. Não. Existem interpretações da Bíblia, existe a interpretação correta e a interpretação errada. Existem 2000 anos de cristianismo onde homens e mulheres se debruçaram em cima das Escrituras e dialogaram de forma saudável sobre a Bíblia e nos formaram as teologias boas que nós temos hoje, que é a teologia reformada e a teologia pentecostal clássica antiga, não essa nova. São duas sistemáticas de interpretações que você pode ver que está muito próximo do Evangelho. Agora, dizer para você que você tem livre interpretação, não, você tem livre exame das Escrituras. Hoje, por causa de Lutero, que uma das coisas que Lutero também exigiu foi com que todas as pessoas tivessem o livre exame de olhar as Escrituras quando estão sendo pregadas. Porque se não fosse isso, irmãos, nós estaríamos dentro de uma igreja católica ainda até hoje, escutando uma missa de um padre pregando em latim. Essa é a realidade. Por causa de um rebelde chamado Lutero, que eles chamam de rebelde, é que nós somos os cristãos evangélicos protestantes, ou deveríamos ser protestantes, porque Lutero protestou contra as falsas doutrinas. E porque nós hoje aceitamos essas diversas falsas doutrinas que estão cheias nas nossas igrejas, que focam no homem, que focam no experiencialismo, que focam naquilo que você pode fazer num evangelho meritocrata. Você faz seus rituais, seus sacrifícios e a divindade fica devendo algo para você e você vai lá e cobra da divindade, toma posse, profetiza, eu tenho minha cobertura espiritual. Isso não é evangelho. Mas sabe por que aceitamos? Porque nós não olhamos
o nosso livre exame das Escrituras. Nós aceitamos a interpretação deles. Quais as bases da nossa fé? Como deixar... eu gosto... O Ed René falou algo muito interessante. Numa mensagem dele, ele disse: como que um ser humano pode estar com uma Bíblia aberta diante de um Deus poderoso e à mercê do Espírito Santo? Isso é terrível para Deus, isso é terrível para a religião. O que ele quis dizer com isso? Para a religião, uma pessoa que pega a Bíblia, lê a Bíblia, ela está à mercê de um Deus poderoso, o Espírito Santo clareando ela, para a religião é muito ruim, porque a religião quer nos deixar sempre burro. O sistema religioso quer te deixar burro, quer te colocar uma mordaça na tua boca, para que você não questione nada do que está na Bíblia. Porque é daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. E nós, como uma igreja infantilizada na sua totalidade, falando nós, uma igreja infantilizada, ela não olha as Escrituras e aceita qualquer tipo de ensino. Você terceiriza o ensino da sua casa, dos seus filhos, para qualquer um que está pregando qualquer bobagem. Você não tem livre exame das Escrituras porque você não quer. Então é muito mais fácil, pessoas têm saído do sistema, têm procurado a nossa igreja, e muitas delas voltam para o sistema dizendo assim: mas aqui é mais difícil. Douglas, aqui é muito mais difícil. Eu digo, por que é mais difícil? Porque aqui eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que entender as Escrituras. Eu falei, mas não deveria ser óbvio isso? Ah, mas eu prefiro lá porque lá eu me sentia mais anestesiado. Eu me sentia mais seguro por causa da cobertura espiritual. Gente, parece loucura a gente falar em 2022 isso, mas a gente está à mercê de uma doutrina que está aprisionando pessoas e está tirando o foco delas de Jesus. No contexto geral, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, nessa live. Hoje, que é dia 10 de maio, e essa mensagem nós pregamos na nossa comunidade. Agora, foi na sexta-feira, a gente fez o nosso grupo e a gente pregou sobre essa mensagem aqui. Fora do sistema eu caminho mais perto. Até tem uma música da banda Resgate que canta essa parte, assim: fora do sistema, longe eu caminho mais perto. Quando nós permitimos sair fora do sistema, Jesus vai revelar para nós o entendimento das Escrituras. Foi isso que aconteceu com esses dois discípulos. E fora do sistema, quando eu olho para dentro do sistema, eu consigo enxergar aquilo que eu não enxergava quando eu estava dentro do sistema. E eu vou dizer novamente, não saia da sua igreja. Você pode sair do sistema estando dentro da sua igreja. O tempo de saída ou não saída, isso é determinado por você. A princípio, nós somos aqui pessoas adultas, pessoas que são responsáveis pela sua própria vida e que assumem a responsabilidade. O problema é quando a igreja, você fica tão infantilizado que você quer terceirizar. Porque é mais fácil, né? Se eu errar, eu transfiro lá para o pastor fulano de tal, para o apóstolo fulano de tal. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é cada um assumir a sua responsabilidade. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. E cada um dará conta da sua vida para Deus. Então não adianta você terceirizar e depois tentar chegar diante de Deus ou diante do tribunal do Senhor, dizendo: Senhor, eu fiz milagres, eu curei enfermos, nós expulsamos os demônios. O que Jesus disse lá em Mateus? Ele disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Eu não vos conheço. Porque são pessoas que optaram pelo sistema religioso, optaram pelas experiências, optaram por aquilo que é visível, pelas promessas, por um Deus que é um servinho, e esqueceram de observar o Deus da graça, o Deus da justiça, que nos libertou do sistema religioso, que nos deu vida, que nos deu livre acesso a Ele. Nós não temos pedágio hoje. A igreja não é o pedágio entre você e Deus. A igreja não é o pastor, o apóstolo, qualquer tipo de nome que se dá para um líder eclesiástico. Ele não é o pedágio. Você tem livre acesso ao Senhor. Porque o véu foi rompido e a igreja não pode novamente colocar esse véu e travar a sua entrada a Deus. Mas quando você se encontra com Jesus, como esses discípulos aqui, uma coisa acontece: você é responsável pela sua vida. Você é adulto, você é uma pessoa madura. Agora você é responsável pela sua vida espiritual. E se você é pai e mãe, você é responsável pelo ensino do Evangelho, das Escrituras dentro da sua casa. Não aceite qualquer comida podre que estão pregando. Não coma e não dê comida podre para os seus filhos. Examine as Escrituras.
Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse: vocês aceitam qualquer tipo de coisa sem questionar. Mas quando eu fui pregar em Bereia, lá eles questionaram, eles me pediram 3 dias para examinar as escrituras, para ver se o que eu falava batia com as escrituras. E Paulo elogiou eles diante dos filipenses. Porque eles têm livre exame das escrituras. Por que você aceita qualquer tipo de alimento? É porque é uma geração imediatista, é uma geração do fast food, é uma geração que prefere saber o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado, ao entender a mensagem do Evangelho que nos traz vida. Não, mas eu quero que eu vou na internet, hoje você busca o que você quiser na internet. Eu vou na internet saber sobre tal assunto e eu quero um vídeo de 50 segundos, porque se for um vídeo de meia hora eu não vou assistir, porque eu não tenho tempo para isso. Eu quero um vídeo rápido que me tire a minha dúvida. Posso fazer tatuagem? Daí tem um vídeo de 1 hora explicando. Não, esse eu não vou, eu vou no de 50 segundos. Essa é a nossa geração. É a geração que tem a informação, mas não usa a informação. É a geração que tem a liberdade no nosso país, liberdade religiosa, mas não dá valor a isso. Não dá valor ao livro que é mais vendido no mundo, mas é o menos lido, que é a Bíblia. É o best-seller em vendas. Ninguém bate a Bíblia. Mas ela não é um livro comercial. É um livro para a gente guardar dentro do nosso coração. Então fica essa mensagem para você. Fora do sistema, longe eu caminho, mais perto. Eu consigo enxergar Jesus. Enquanto esses discípulos ao caminho de Emaús, eles estavam com o sistema religioso dentro da cabeça deles, Jesus falou por mais de horas com eles, 11 quilômetros caminhando, eles não reconheceram. Mas a boa notícia é que o próprio Jesus, ele desperta as pessoas. Foi Jesus que despertou eles. E a Bíblia diz que dos olhos deles caíram as escamas e eles conseguiram enxergar o que as Escrituras estavam dizendo sobre Jesus. Não venda a sua fé. Não venda a sua fé por experiência. Não venda a sua fé por um culto totalmente emocional, um culto bonito, paredes bonitas e som bonito. Isso não tem nada de errado. Mas esse experiencialismo, as pessoas estão tão envolvidas no experiencialismo e não dão bola nenhuma para o que está sendo pregado em cima do púlpito. Nós temos a responsabilidade de examinar as Escrituras e ver o que eu estou pregando para você hoje. Bata com Bíblia e vê se eu estou falando bobagem. Se eu estou falando bobagem, me procure, me mostre, porque eu vou corrigir. Nós somos irmãos, nós somos uma família de muitos irmãos. Nem tudo vai estar certo, nem tudo que eu vou falar vai estar certo, então nós não devemos aceitar qualquer tipo de coisa. E se o seu líder é um homem de Deus mesmo, e ele é um homem que teme a Deus, teme o Evangelho, ele vai aceitar a sua crítica com o coração mais aberto do mundo. Porque se ele realmente é o seu amigo, e se você é amigo dele, não é questionar por questionar, mas é questionar embasado em alguma coisa. Leia as Escrituras. Isso é que nós temos falado há quase 2 anos aqui na comunidade. Leia as Escrituras, leia a Bíblia, estude a Bíblia, caia para dentro desse livro. Esse é o livro da mensagem da nossa vida. Se eu terceirizar isso aqui, eu posso estar indo por um caminho bem tortuoso. Pessoal, muito obrigado. Essa aqui é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria. Eu queria que você saísse da live aqui hoje com a vontade de ler as Escrituras e aprender mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Eu estou em viagem também. Agora eu vou ler um pouquinho dos comentários aqui. Luciano Miller, Steve, verdade, pastor. Hoje muitas igrejas parecem um clube social, ser cristão em tempo integral. É isso aí. A outra falou aqui que onde há pessoas há erros. Sim, por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Fala, James, boa noite, James. Botou a paz, família. Tem mais outros comentários aqui, irmãos, mas eu não vou conseguir ler todos aqui. A live vai ficar salva aqui, depois eu vou jogar lá no canal do YouTube. E se você gostou, dá uma curtida. Se não gostou, coloca teu comentário ali, tá tudo certo. Deus abençoe e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.